Na vida, você sabe que às vezes pagamos pela nossa língua, e alguns jogadores não entendem o quanto isso é perigoso para sua carreira no futebol. O Jusilei foi um dos jogadores que mais impressionou o Brasil na década passada, volante de bom passe, visão de jogo e uma qualidade que era acima da curva. O Jusilei focou primeiramente na parte financeira e ele abriu mão de reconhecimento, títulos e até seleção brasileira para garantir o seu futuro e o futuro da sua família. Quando ele voltou ao Brasil, viveu o que de melhor o futebol brasileiro tem para oferecer: a loucura, o imediatismo, ir do céu ao inferno de quarta a dominga e também, é claro, as injustiças seletivas do nosso futebol. Mas foi uma frase que o jogador soltou que acabou decretando e marcando o final da sua carreira: desdenhar de um grande clube brasileiro e depois perceber que nunca devia ter dito aquilo. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Jusilei e como foi que ele recebeu uma lição indiretamente da vida? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, eu quero te fazer um pedido. Se inscreve aqui agora mesmo para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futflix e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais curiosidades, histórias, notícias e agora também opinião para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Lembrando que se você quiser me encontrar nas outras redes sociais, o link tá aqui ó, na descrição desse vídeo. Clica para você me encontrar nas outras plataformas. E cara, deixa eu te falar, olha, tá chegando as datas finais aí dos campeonatos estaduais. Pois é, meu amigo, tem o São Paulo, o Palmeiras, o Santos em campo, o Flamengo, o Fluminense. Quem será que vai sair campeão aí? Paulista, carioca, campeão gaúcho, campeão mineiro. Cara, não dá o seu palpite pra mim. Corre lá na 1xBet, faz a sua fezinha. Você que acompanha futebol todos os dias, porque meu irmão, você pode transformar o teu palpite, a tua ideia de jogo em dinheiro no seu bolso. Na 1xBet você tem as melhores odds do mercado. Lembrando que se você utilizar o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. Você tá de brincadeira, né, meu irmão? A gente tá falando de 100% de bônus no primeiro depósito. Então não perde tempo, meu amigo. Corre agora mesmo, se cadastra lá na 1xBet, usa o nosso cupom pra você ganhar esse bônus. Mas olha que é importante, hein? Usa um dinheiro que você tem pra lazer, beleza? Porque assim como você pode acertar um palpite, você pode também errar. É futebol, é imprevisível. Então não vá utilizar um dinheiro aí que você não pode gastar com isso. Lembrando também que você tem que ter mais de 18 anos, beleza? Então corre lá e faz o seu palpite, porque o meu eu já garanti. Na 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. Eu tava passando com muita dificuldade lá no Sul, já tava lá no Sul, né? Passando por humilhação em certos momentos. Aí liguei pro meu primo, né? Que entendia mais negócio de futebol assim, liguei pra ele e falei: pô, Alex, eu vou embora, não sei o que, aqui já não dá mais. Aí ele falou: não vem embora não, pô, vai ficar aí, fica aí. Foi aí que eu fiquei, né, e que deu certo. Talvez se eu fosse embora, né, não teria conseguido realizar meu sonho. O Jusilei tem uma história difícil no futebol. Daqueles jogadores que tem na bola a única saída para uma infância complicada e sem perspectiva. Com um pai ausente que não o registrou, o Jusilei perdeu a mãe quando tinha apenas 13 anos de idade. Ele trabalhou até como ajudante de pedreiro para conseguir se sustentar ali antes mesmo de começar no futebol. Como você viu, ele passou por dificuldades e pensou até mesmo em desistir da bola. Ele era chamado de grosso, ruim, diziam: você não é jogador, você é pedreiro. Falavam essas coisas pro cara. Bom, deu pra ver que ele calou a boca de todo mundo, né? A chegada dele, no entanto, ao Corinthians foi quase que um golpe de sorte. Enquanto um observador foi assistir o jogo do J. Manucelli para observar o Pedro quem se destacou foi o Jusilei, que foi contratado pelo Timão. Mas era um Jusilei bem diferente, viu? Até mesmo no jeito de falar. Mais oportunidade que ele está me dando na minha vida. E estou muito feliz, né? Por essa oportunidade que o mundo está me dando também, né? Em relação da Argentina, é uma rivalidade que todo mundo sabe, né? Então fico muito feliz de estar no grupo nesse momento, nesse amistoso. E se eu entrar, eu pretendo dar o meu melhor e fazer sempre o meu trabalho. Bem, né? E no Corinthians o Jusilei era visto como um jogador com enorme potencial, tanto técnico quanto também de retorno financeiro. No Corinthians ele não conquistou títulos, mas conseguiu chegar à seleção brasileira. Foi convocado por Mano Menezes, que o conhecia bem do Corinthians e era quem estava comandando a seleção brasileira na época. O Jusilei sabia que se ele seguisse no Corinthians, tinha tudo para seguir sendo convocado. Podia fazer história no Timão e quem sabe até jogar em um grande clube no futebol europeu. Mas um garoto com uma história humilde, com uma família
família que dependia dele, decidiu então aceitar uma proposta que financeiramente era fantástica, jogando no Anzhi da Rússia. Mas ele sabia que pelo lado esportivo era uma forma de dizer adeus para a seleção, dizer adeus para a história, conquistas, sumir dos holofotes. Essa é a verdade. E o dinheiro, meu amigo, falou mais alto. O Jusilei, inclusive, nunca escondeu isso. Ele optou pela parte financeira. Ficou 3 anos jogando na Rússia e em 2013, quando ele estava decidido a voltar para o Brasil depois de um bom contrato que ele tinha feito com o clube russo, estava financeiramente estabilizado, ele recebeu uma outra proposta que era irrecusável financeiramente falando, dos Emirados Árabes. Passou então mais 2 anos por lá e quando ele pensou em voltar, mais uma vez apareceu uma proposta que era escandalosa, dessa vez para jogar no futebol chinês. Ele foi um pedido do treinador Cuca, que na época estava treinando o Shandong Luneng na China e fez proposta para contar com o jogador. Cara, era muito dinheiro. Jusilei, que já tinha ganhado muito dinheiro no Anzhi, ganhou muito dinheiro nos Emirados Árabes, recebeu uma proposta escandalosa da China e ele aceitou. Só que contou que se arrependeu demais, porque pela primeira vez ele foi longe da sua família. A família dele não foi pra China, ele foi sozinho. E aí, cara, pra ele foi muito complicado. Apesar dele ser um pedido do treinador, do Cuca, ter jogado bem lá, ele não tava feliz. Ele conta que não é que ele tava sozinho, ele levou alguns amigos, levou uma pessoa pra cozinhar pra ele não estranhar a questão da culinária ali, mas o que ele sentia falta mesmo era da família, do abraço, os filhos, a esposa. Cara, você entende como é, né? Pois é, e aí ele voltou ao Brasil em 2017 para jogar pelo meu tricolor, o São Paulo. E olha, jogou muito, tá? Quando chegou ao São Paulo, primeiramente foi por empréstimo do clube chinês. Fez uma excelente temporada, ganhou o apelido de Jusi-Rei da torcida. E o pedido das arquibancadas, o grito de "Fica Jusilei" quando ele estava terminando o seu período de empréstimo, bom, fez com que a diretoria do São Paulo investisse na contratação do jogador em definitivo, assinando um contrato de 4 anos com o São Paulo. Feliz pela minha permanência aqui, mais 4 anos, né? Feliz de coração mesmo. E minha família, meus amigos, né? Estão muito felizes. E dizer para a torcida do São Paulo, né? Agradecer por esse ano de 2017 mais uma vez, por tudo que eles fizeram esse ano de 2017, por toda a dificuldade que passamos. Em um momento eles, né, deixaram nos apoiar e foi fundamental para sair daquela zona de perigo que a gente vivia naquele momento. E dizer que 2018, né, que seja um ano diferente para todos nós e um ano de conquista. É isso que o São Paulo merece e botar o São Paulo onde que ele merece, né, nos lugares mais altos possível. O Jusilei conta que ele estava bem no São Paulo, mas que depois de oscilar um pouco, ter a eliminação pro Tadieres no início da temporada de 2020, acabou então pesando um pouco para ele no tricolor. O jogador acabou levando a culpa pela torcida. Segundo o Jusilei, a torcida se acostumou a encontrar culpados pelo insucesso do São Paulo. Ele chegou a citar numa entrevista pro UOL que a torcida ficava ali procurando e vilanizando alguns personagens, como foi com Sidão, Rodrigo Caio, com ele e depois com Thiago Volpi e assim por diante. Mas não parou por aí a injustiça que o Jusilei acha que sofreu no São Paulo. E a maior delas, ele defende que foi pelo técnico Cuca. Bom, o treinador foi ele quem pediu o Jusilei para jogar lá na China com ele. Mas quando o Cuca chegou ao São Paulo, bom, ele mal chegou e já deixou claro que o Jusilei estava fora dos planos do treinador. Só que no contrato do Jusilei havia um detalhe muito específico. Ele não poderia treinar separado no São Paulo. E por isso a diretoria decidiu que ele devia ficar um tempo em casa então. E ele ficou 3 meses treinando em casa, recebendo os salários do São Paulo normalmente, por uma decisão da diretoria que decidiu abrir mão de um ativo do clube por um capricho do treinador. Pois olha só, meu amigo, passaram-se 3 meses, o Cuca acabou deixando o São Paulo e foi aí, meu amigo, que o Jusilei voltou pro tricolor, mas a coisa se complicou. O clima já não era bom entre ele e a diretoria do São Paulo. Sob o comando do Fernando Diniz, ele até recebeu algumas oportunidades, mas não agradou e acabou perdendo a posição pro Lisieiro. E foi aí que o São Paulo resolveu negociar o Jusilei com o Vasco. Parecia uma boa, o Jusilei era de Niterói, queria jogar, ficar mais perto da sua família, jogar no Rio de Janeiro seria bom pra ele, novos ares. No São Paulo a coisa já estava muito estranha, mas a negociação melou e o Jusilei estragou tudo, dizendo algo que naquele momento era melhor ficar calado, vamos ser sinceros. Se nada acontecer até quinta, eu volto pro São Paulo. Eu tenho 2 anos de contrato com o São Paulo ainda. Eu queria jogar no Rio para ficar perto da minha família. Sou de Niterói. O Vasco tinha que me agradecer, porque eu me dispus a jogar lá.
Na situação que o clube se encontra hoje, o Vasco tinha que me agradecer. Foi o que disse o Jusilei numa entrevista ao jornal O Dia e ainda completou. Esperávamos o aval para fazer os exames médicos. O que aconteceu foi a situação salarial. Não teve nada de problema médico. Eu sou do Rio, de Niterói, e queria jogar no Rio. A questão é que eles não têm condições de pagar o meu salário. O meu salário é alto porque conquistei no campo. Não conquistei isso através de esquema nem nada. Não tive lesão nem nada. Os caras não me contrataram porque não tem dinheiro. A verdade é essa. Cara, e essa fala do Jusilei, é claro que pegou muito mal. O que era que ele esperava dizendo isso? Sair por cima, dizer que ele não estava com problema físico? Mandou mal. Os torcedores do Vasco ficaram extremamente irritados e o jogador foi muito criticado por se achar maior que uma instituição. Ninguém é, cara, nem o Pelé é maior que o Santos. E o pior é que o Jusilei acabou rescindindo seu contrato com o São Paulo e praticamente se aposentou do futebol. Mas calma, que isso não foi tudo. Ele ainda voltou, jogou pelo Boa Vista, mas não conseguiu se adaptar a esse esquema, sabe, de viagens longas, divisões inferiores e tudo assim por diante. A realidade é que ele acabou rescindindo seu contrato com o Boa Vista, pedindo para sair um dia antes do seu aniversário. E aí você fala, aí pronto, acabou, se aposentou. Pois é, ele até se dava já como aposentado, mas por pedido de um amigo, ele acertou com um clube da 5ª divisão do Campeonato Carioca, o Atlético Carioca, no ano de 2022. O Jusilei, depois que falou aquilo do Vasco, não só não conseguiu mais jogar em alto nível em grande clube profissionalmente, como também praticamente ali encerrou a sua carreira jogando por clubes menores. Não dá pra menosprezar um gigante como o Vasco, cara. Os deuses da bola, a vida pune, não tem jeito. Hoje o Jusilei curte a sua aposentadoria. É preciso deixar claro que dinheiro não é um problema. Ele ganhou muito dinheiro durante a sua carreira e financeiramente ele tá tranquilo, ele e algumas gerações. Mas infelizmente encerrou a carreira, esportivamente falando, de uma forma muito triste, porque era um cara que tinha muito potencial, muita qualidade. Mas no final, a língua acabou pesando um pouco pro Jusilei. Mas e você? Se lembra do jogador? Cara, vamos lembrar, isso aqui foi só um vacilo, não dá pra julgar o cara, dizer que ele é sem caráter, mau caráter, nada disso, pô, só acabou cometendo um vacilo. E aí depois o tempo é senhor da razão, não tem pra onde correr, né? Mas que eu gostava do Jusilei para uma caceta, pô, eu gostava demais. Se não tivesse ido lá pra Rússia, pros Emirados Árabes, com certeza teria jogado num gigante da Europa, teria jogado na seleção brasileira mais vezes. Mas e você? O que pensa disso? Deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você pensa da declaração dele e não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui. Te vejo quando? No próximo vídeo ou aqui, se você clicar, para eu te contar sobre a nova vida desse jogador que, olha, meu amigo, não dá nem para acreditar, viu?